Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança até aqui nos ajudou, nos fortalece sempre o nosso Senhor, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança, aquele onde através dele somos feitos benditos do Pai. O nosso prazer está em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E a palavra de Deus é Cristo Jesus, o ungido gerado no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, onde através dele tudo se formou, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que disse haja luz e houve luz, e fez separação de luz e trevas, viu que a luz era boa. Mas ele nos ensina que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Devemos perseverar sempre segundo a sua luz excelente e maravilhosa, que os olhos são candeia para os nossos caminhos. Ele é aquele que não permite com que venhamos jamais tropeçar, que a sua verdade não seja um tropeço, mesmo porque aqueles que perseveram, ouvintes e praticantes, estão sempre alicerçados na pedra angular, que os homens a rejeitaram, mas o Senhor a fez por pedra angular. E aqueles que rejeitam se tornam um tropeço, mas para aqueles que nele perseveram é um alicerce seguro. Perseveramos dia após dia, porque ele nos sustenta, nos capacita, nos fortalece, e nós temos prazer em meditar, em buscar na palavra que é viva e eficaz. A letra mata, o espírito vivifica. Ele nos concede, escreve a sua verdade na tábua de um coração de carne. Existe uma promessa para os últimos tempos, aonde ele, com uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração, estaria retirando o coração de pedra e restaurando um coração de carne. Derrama o seu espírito sobre todo ser que respira. Assim como aqueles que rejeitam, ele os coloca num espírito de entorpecimento, aonde creem nas suas próprias mentiras, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias iniquidades que acumularam. Mas há mais esperança para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, segundo ele nos conhece pelas atitudes, a intenção da mente e do coração. Quando estamos com a mente e coração guardados, os rins, que é o caráter, sendo aperfeiçoados, ele sabe entre aqueles que perseveram. Está escrito: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso. Toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou é arrancada. O machado é posto à raiz, os ramos podados, os ramos naturais. A ira do cordeiro com os sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo ungido, a sabedoria gerada no seio do Pai.
aquele que rejeita acaba traindo a ira de Deus, que o Cordeiro o Senhor o instituiu como juiz, e ele é juiz de vivos e de mortos, e dele não se permite escarnecer. Tudo aquilo que está a produzir certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim ele está a proceder, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Ele não muda. Céu e terra passarão, mas suas palavras são eternas. Sacerdócio eterno, santo, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, juramento eterno, porque não se achou outro maior que não se arrependeria. E assim ele é aquele que concedeu ao Filho, tudo está sobre o escabelo dos seus pés. Todo poder e autoridade, assim como ele nos outorga poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar dia após dia, não fazendo a nossa vontade, assim como ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, que seja feito a sua vontade e não a minha. Assim ele sonda a intenção do nosso coração e sabe que nós não estamos aqui para satisfazer a nós mesmos e nem tampouco agradar os homens, mas sim para agradar aquele que não tosqueneja e lá do alto tudo contempla e executa. Fizemos voto não de tolo, mas de cumprir tudo aquilo que ele sabe da intenção da mente e do coração. A palavra diz que alguém ainda venha declarar: mas eu não sabia que era assim. Ele é onisciente, ele é o onipresente, ele tudo sabe da intenção do coração. Por isso a palavra diz: ai daqueles que traem o Filho do Homem, ai daqueles que conheceram os santos mandamentos, que conheciam a vontade do Senhor e não preparou. Bem-aventurado aquele que persevera e, quando o seu Senhor vier, os pegar, fazendo a sua perfeita e agradável vontade, que não é de causar dano algum e de nos fazer prosperar, mas aqueles que rejeitam, existe os ai, aonde se colhe segundo a sua própria iniquidade. E assim o Senhor é aquele que traz o vosso galardão sem demora, assim nos diz o Senhor em mais um dia. Perseverai aqueles que estiverem santificando, santifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aqueles que estiverem purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo. Aqueles que estiverem na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Assim vos diz o Senhor.